Hoje eu irei derrubar mais um quarto de toda a área necessária para a construção da nossa futura catedral, ou seja, a continuação do Planifica Victoria! Como vocês podem muito bem ver, eu estou com itens de diamante e de ouro encantado, o que parece ser estranho, já que no último episódio eu não tava com esses itens. E eu sei que você deve estar pensando que eu peguei isso no criativo, mas eu não peguei. Eu minerei um pouco, tá? Não foi por muito tempo, mas eu minerei um pouquinho e eu consegui achar alguns diamantes. Tá aqui as prints pra provar a minha mineradinha em off. O fato de eu deixar os dias jogados é interessante porque dá pra provar que eu joguei alguma coisa enquanto eu tava off, né? E ficaria mais visível que eu não estou a usar qualquer tipo de cheat. Porque a ideia aqui não é usar cheat, é realmente jogar Minecraft e construir uma cidade do zero. Algo que eu nunca fiz, mas eu tentarei fazer. Bem, tal qual o último episódio de Planifica Victoria, eu fiquei a discutir alguns temas que eu havia visto no YouTube enquanto eu ficava horas e mais horas quebrando terras e pedras. No último vídeo que eu tava fazendo essa planificação, eu conversei com vocês sobre bets e cassinos disfarçados de corretores de investimento que pagam influencers muito famosos pra dizer que não é um cassino, e sim uma corretora de investimentos. Aí vai lá você trouxa, finge que tá investindo, na verdade você não está sabendo que você tá participando de um cassino, você acha que tá investindo dinheiro, mas não, você não tá investindo nada. Você não tá mexendo em algo que está correlacionado com o mercado financeiro, mas com uma programação. Está fugindo meio que a palavra aqui na minha cabeça, mas programação seria um bom termo, mas tem outra palavra que eu acredito que explique melhor. Mas enfim, vou usar programação. Você tá jogando dentro de uma programação que tá construída para que você perca, não para que você ganhe. Você provavelmente vai ganhar na primeira, segunda partida e depois você vai perder rios de dinheiro. E essa galera que divulga esses jogos de cassino fingindo que é corretores de investimento acabam ganhando comissões por isso. Ou seja, eles ganham dinheiro te roubando, te enganando, e é isso, a galera acaba se lascando, perde dinheiro, fica numa situação ainda mais complicada por ter acreditado em uma influência que disse que aquela corretoria de investimentos ia melhorar a vida deles, das pessoas, e que essas pessoas poderiam consumir mais, né? Enfim, eu repeti o que eu tinha dito no último episódio de Planifica Victoria, mas aqui eu quero falar sobre outras coisas, não de forma muito abrangente e clara, mas uma forma que fique legal, assim, de conversar. Até porque é um tema meio polêmico, né? Que é política. Olha, eu sei que você tá pensando que eu vou falar qual o meu posicionamento político. E se não for o posicionamento político que você gosta, você provavelmente vai deixar de assistir esse vídeo. Mas eu não vou falar. Quer dizer, em algum momento eu vou deixar implícito qual é o meu posicionamento político, né? Mas eu vou tentar ser imparcial. É sério, eu vou tentar ser imparcial, eu prometo. E por que eu quero falar de política? Porque, além de ser um assunto muito chato que eu gosto, eu percebi que muita gente não gosta de falar de política. E não porque não gosta de política necessariamente. Porque todos os seres humanos são, por definição, políticos, mas as pessoas elas não gostam de política partidária, que é dois lados disputando eleições com ideias opostas, ficam brigando e as pessoas ficam brigando defendendo seus candidatos. As pessoas não gostam desse tipo de política, mas política em si as pessoas gostam, porque, como eu disse, todo ser humano é por definição político. E tipo assim, eu acompanho muitos canais sobre política que falam de vários assuntos políticos, eu acompanho as pessoas discutindo política na internet, e uma coisa que eu percebi é que as pessoas elas não avançam nas teses e perguntas delas sobre política. Tipo, ela fala um negócio e esse negócio parece ser o mais profundo possível, só que existe mais coisa para além daquilo, né? Eu não quero dar exemplos porque vai ficar muito claro de quem eu tô criticando. Então, vou deixar aqui à mercê, né? Vou deixar aqui à mercê de você. Se você não gosta de um lado, você provavelmente vai pensar que esse lado que você não gosta, na verdade, não se aprofunda, enquanto o seu lado se aprofunda. E é óbvio que eu percebo que o outro lado, que não é do meu espectro político, não se aprofunda nas perguntas que eles fazem. Enfim, esse é o meu problema. Pessoas que fazem questionamentos sobre política, só que elas não chegam a elas param no meio do caminho. Tipo, elas vão fazer um questionamento, beleza, legal e tal, só que elas param. Elas não encontram o problema real, tá ligado? Elas param num senso comum
E é isso. E muito provavelmente alguém que tá escutando isso deve estar pensando, mas James, você tá querendo dizer que o senso comum, a conclusão de uma tese não pode ser um senso comum? Não, tá tudo bem ser um senso comum. Beleza, alguns realmente valem ser um senso comum. O problema é que as pessoas às vezes repetem coisas, alguns argumentos sociopolíticos, que se eu quiser... Por exemplo, eu não vou falar aqui qual é o argumento, mas eu vou dizer que esse argumento, ele é muito bonitinho nas palavras e ele parece ser interessante, parece tipo... Ele é bonito, sabe? Ele é bonito. As pessoas dizem ele como se fosse algo bonito. Só que eles dizem de forma isolada. E parece ser um senso comum em defesa de um espectro político. Só que, se você se aprofundar muito, você consegue relacionar esse argumento bonitinho com a defesa da escravidão. Sim, defesa da escravidão. Eu posso muito bem dizer esta merda. E ao dizer isso, você, além de humilhar a pessoa, de dizer, tipo, caralho, você tá defendendo a escravidão, você ainda refuta outro conceito que esse espectro político vive dizendo que defende, de forma abstrata. Mas no fundo, eles não defendem isso da forma com que eles vendem. E isso é algo que, falando assim, deixa a galera animada, sabe? Porque muito provavelmente, a galera de um espectro político deve estar pensando isso do outro espectro político. E eu tô falando de um espectro político muito específico. Enfim, vai ficar aí no ar qual argumento eu tô falando. E nem tentem adivinhar qual é o meu espectro político agora, ou brigar por causa disso. Não adianta, não vale a pena. Eu vou deixar claro qual é o meu espectro político ao longo dos episódios. Pois veja, eu sou um estudante de arquitetura e urbanismo, e essa área é muito política. Sério, é muito política mesmo. Mesmo não parecendo à primeira vista, a arquitetura e o urbanismo trabalham com política, são produtos da política, de decisões políticas. Enfim, era isso que eu gostaria de falar com vocês nesse episódio. Sobre política, é um assunto delicado, um assunto chato, eu sei que muita gente não gosta de discutir isso, e se você não gosta de discutir política, tudo bem, mas saiba que você tá discutindo política a partir do momento que você diz que não gosta de política, tá bom? Só pra deixar claro isso. Eu também tendo a falar sobre política sozinho mesmo, porque, assim, eu tenho poucos amigos, e os poucos amigos que eu tenho já cansaram de ouvir eu falando sobre política. Então, acho que falar sobre política aqui nesse canalzinho é até interessante, não sei. E assim, mesmo eu tentando ser muito realista, é inegável que, tipo, eu tendo a ver o meu espectro político com um olhar idealista, e tá tudo bem. Eu sempre tento me convencer de que eu apenas quero o melhor para as pessoas. Enfim, depois de horas e horas escutando vídeos sobre política e cavando até não acabar mais, assim ficou o nosso spawn, que será futuramente a grande catedral de Santa Victoria. Eu prometo, de verdade, que no próximo episódio que eu for trabalhar aqui no projeto Planifica Victoria, eu irei planificar todo o resto em um único episódio, para não ter mais episódios assim nesse projeto que, sei lá, eu já tô enjoando.